Vamos partir para o nosso primeiro faleiro, a entrevista dessa tarde. Estamos recebendo nos estúdios CBN o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Neves. Secretário, muito boa tarde, mais uma vez, bem-vindo à CBN Cuiabá. Obrigado, Marcela, obrigado, João Edson, obrigado, Júlia. Obrigado a toda a equipe, né, Camila, todos que estão aqui, toda a audiência aí do programa. É uma honra estar aqui prestando contas, né, falando um pouquinho do nosso trabalho na Secretaria, de tudo aquilo que o nosso time na CCEL, né, faz para a população do nosso estado. Nós vamos falar na tarde de hoje sobre Projeto Olympus, mas também falar sobre os trabalhos desenvolvidos na Secretaria. E antes da gente entrar nessa pauta, secretária, a gente está no início de abril. Eu acho que ainda cabe um balanço do último ano, como é que o senhor vem evoluindo, né, no seu trabalho à frente da pasta e também uma projeção para esse ano. Antes da gente entrar numa pauta específica, para quem o senhor é a primeira vez que vem aqui na tarde da CBN, para o nosso ouvinte ficar antenado com os movimentos da CCEL, conta um pouco mais os detalhes, por favor, secretário. Então, a CCEL é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado. Esse time que está lá hoje, né, está na Secretaria desde o dia 1º de janeiro de 2019, né, no primeiro mandato do governador Mauro Mendes. E fazendo um trabalho de resgate, né? Nós pegamos, assim como o governador pegou o estado, nós pegamos a cultura e o esporte num estado bastante ruim, né? De não falta de responsabilidade com os compromissos, com os calendários, com as ações, com o nosso povo de uma maneira geral. E nós íamos resgatando isso, né? Trazendo de volta alguns programas que funcionavam bem, colocando para funcionar outros, né? Que criamos para apoiar a iniciativa de projetos sociais, por exemplo, né? Como pontos de esportes, pontos de cultura e ações que tem feito. Resgatamos muitos programas, né? Como o Projeto Olympus, né? Que é o Bolsa Atleta. Criamos um outro programa que é o Bolsa Técnico, né, para fazer esse mesmo apoio que os atletas tinham para os treinadores também. Junto a isso, a gente criou um prêmio chamado Mato Grosso Olímpico, né, que de 4 em 4 anos premia os atletas matogrossenses que conseguem vaga em Olimpíada, né, que na Olimpíada passada, no ciclo passado, a gente conseguiu um recorde de 5 atletas no Olímpico, mais 3 no Paralímpico, né. Nós tivemos 8 atletas matogrossenses na Olimpíada do Japão. Antes disso, né, o nosso recorde tinha sido 2, né, que foi em Londres com o Felipe Lima e a Ana Sátila. Fora isso, as grandes competições, os grandes eventos, o apoio, né, as nossas equipes em destaque. Hoje a gente tem o Cuiabá na Série A, o misto na Série B no feminino, né, e crescendo, e nós trabalhando bastante, né, desde 2021 para cá, né? O Cuiabá já vai para o 4º ano na Série A do Campeonato Brasileiro e representando cada vez mais, né? A equipe tomando cada vez mais corpo. O misto também fazendo essa mesma trajetória, foi campeão na Série C ano passado sem perder nenhuma partida, com um time, com um elenco, com uma estrutura de equipe bem consolidada. A gente acredita no acesso esse ano aí para a Série A também, né? E nós vamos ter aí 2 times na elite do futebol brasileiro. E isso vem acontecendo em todas as modalidades esportivas, né? Hoje a gente tem a Seleção Brasileira de Atletismo, por exemplo, sempre conta com entre 5 a 10% de atletas matogrossenses. A última, que foi agora para Budapeste, dos 20 convocados, 2 eram aqui do estado. A última agora do Pan-Americano, o mesmo formato, né? A gente tinha 2 atletas lá. Agora no Ibero nós já estamos com 4 atletas convocados, né? Nós, em casa nós não vamos só fazer festa para os outros, nós vamos torcer para os nossos atletas também, que vão ser convocados com certeza. Talvez um 5º aí vai estar presente aí nos representando nas pistas, né? A gente vai torcer pelos nossos e resgatando, né? Tá tentando dar pro esporte do estado, para a cultura do estado, a mesma importância que hoje a gente tem em relação à economia, né, o agronegócio de uma maneira geral. Então é fazer isso, né? Tentando fazer um resgate histórico também na parte estrutural da nossa cidade, né, os centros históricos em todas as cidades no nosso estado, Vila Bela, Cáceres, Cuiabá. Só em Cuiabá no passado nós já reestruturamos, restauramos 12 casarões ali no centro, né, que estavam em estado bastante ruins.
Mantemos algumas outras estruturas, estamos reformando o Museu Histórico de Mato Grosso, né? Revitalizar ele e colocar ele para funcionar. Desde 2015 ele não funciona, né? Um museu que faz bastante falta, que conta a história do nosso estado. O Grande Hotel da Criatividade, onde era ali o Bemate, né? Ali na esquina da Getúlio. Transformar aquilo ali num grande case para trabalhar e desenvolver a criatividade do nosso povo. Ali o Museu Casa dos Governadores, que é onde era a residência antiga dos governadores também, estamos fazendo uma reestruturação total ali, melhorando o sistema de ar-condicionado, fazendo uma pintura, restaurando as estátuas, né, que são os bustos que tem ali fora, para nós fazermos um roteiro turístico ali no Centro Histórico, né, junto com a Casa Barão, junto com a Casa de Bem, Casa das Pretas, e fazer todo um roteiro para quem vem de fora, né, ter o que visitar e conhecer um pouco da nossa história também, né. Então, são várias frentes, né? A cultura e o esporte tomaram uma proporção muito grande nos últimos 3, 4 anos, né? O governador Mauro Mendes entende a importância dos dois segmentos e de uma secretaria coadjuvante, né? Junto com, depois do trabalho do Alan, do Beto, que a gente vem tentando dar continuidade, acabou sendo uma secretaria protagonista, né, que está presente em tudo e principalmente com recordes de investimento, né? Só no passado a cultura e o esporte receberam de emenda parlamentar 130 milhões de reais, né? Reforma de ginásios, reformas de espaços esportivos, shows, festas, revitalização de espaços esportivos e culturais nos municípios. Então, a gente está muito feliz com todo o trabalho que vem acontecendo, né? Com tudo isso que o nosso time vem fazendo e com todo o apoio que nós vemos recebendo da nossa população também. Secretário, o senhor falou só de protagonismo para concluir. É inevitável também que o senhor peça para o senhor falar do protagonismo da Arena Pantanal, que completou 10 anos, foi muito comentado, movimentado ao longo da semana também. O trabalho que vocês vêm realizando, né, de elefante branco para essa estrutura. Fala um pouco mais aqui para a nossa audiência. Chega a ser uma coisa de ego, né? Você falou aí, agora me veio na cabeça quando a gente ouvia falar disso na transição de governo. Era horroroso isso, porque assim, o governo tinha 2 problemas enormes da parte estrutural que envergonhava muito, que era o VLT e a Arena Pantanal. E o resto era, né, as contas que não pagavam, né, os credores que estavam devendo, os servidores que recebiam salários parcelados, os combustíveis da viatura que não tinha, né, enfim, um monte de outras coisas. Mas estruturalmente, quando falava na transição de governo, era esses 2 problemas que ninguém tinha uma solução para eles. E na primeira reunião que o governador chamou para a gente apresentar o trabalho de transição, nós fomos fazer a nossa apresentação logo depois da SEDUC. A SEDUC fez a apresentação, né? A Educação fez a apresentação, nós ficamos quase 3 horas esperando. Era 1 hora para cada um, eles demoraram quase 3 horas só com a SEDUC, tanto problema que tinha. E aí na hora que começamos a apresentar, deixamos a Arena Pantanal quase para o final. Na hora que nós mostramos o Parque Arena, uma foto aérea que a gente tinha, o governador e o vice-governador que estavam na sala levantaram e começaram a falar: não, aqui a gente pode fazer isso, aqui a gente pode fazer aquilo, vamos ver o que a gente consegue e tal. Na hora que a gente apresentou os números, a Arena Pantanal custava naquela época em torno de R$400 mil de despesa mês e não tinha função, né? A gente só ouvia falar que roubavam televisores, que estava caindo alguma coisa e assim sucessivamente. E nisso o governador ganhou, a gente assumiu o governo. Aí, originalmente, a Arena Pantanal ela estava na Cinfra. A Cinfra era responsável pelo contrato e ninguém... Durante os 4 anos do governo Pedro Taques, a ordem que se tinha interna era não mexer em nada, porque estava judicializado e não podia mexer em nada. Só que quando a gente entrou, eu falei, pô, mas se eu não mexer em nada, o negócio do teto vai cair na minha cabeça, como é que fica? E é prejuízo, né? Se você vai deteriorando. Um teto uma goteira que dá num teto desse, se você troca uma placa de gesso e resolve a goteira, tá tudo certo. Se você deixar 15 dias ali, você cai o teto inteiro. E aí nós fomos na Procuradoria, tivemos o apoio de todo o governo, né, e principalmente do nosso Procurador-Geral, o Chico Lopes, que junto com Alexandre Calejas e a turma toda ali da Procuradoria nos apoiou
e deram um parecer que a gente deveria cuidar da Arena Pantanal. Era nossa responsabilidade cuidar dela, independente da judicialização, que, né, se a gente fosse esperar até hoje, ainda está enrolado. E provavelmente vai se enrolar por mais tempo, porque a empresa, o dono faleceu, aí o filho, a família está brigando, né, pelo espólio, e assim sucessivamente. Aí a gente colocou a mão na massa, começou a mexer com tudo. Tiramos mais de 30 caminhões de lixo ali de dentro, de resto de obra, de nojeira, de sujeira toda que tinha. E aos poucos a gente foi resgatando a arena, né? Naquele primeiro momento a gente não tinha muito orçamento, então a gente fazia muito no braço. Para vocês terem uma noção, toda a jardinagem e limpeza da arena a gente fazia com 12 reeducandos que nós tínhamos, né? Porque a gente não tinha contrato de limpeza. E contrato de limpeza hoje, para vocês terem uma noção, a gente precisa fazer por metro quadrado. A Arena Pantanal tem 230 mil metros quadrados, então cada funcionário para você contratar tem que cuidar por legislação para no máximo 1.000 metros quadrados. Então a gente ia ter que ter 230 pessoas para limpar a arena, então não tinha condições naquele momento de forma nenhuma. E a gente fazia com reeducandos, né? E com esses 12 reeducandos, os caras que ajudaram a gente, tem alguns deles que estão com a gente até hoje, né, que foram contratados depois de tão bom serviço que prestaram. E a gente fazia colocando a mão na massa. De vez em quando eu estava no meio do mato lá ajudando a fazer alguma coisa, chegava alguém com ofício para assinar, eu tinha que limpava a mão e organizava tudo ali, porque realmente a gente não tinha condições, mas a gente entendia que era um problemão e a gente tinha que ajudar o governo a resolver esse problema. E graças a Deus, né, 2019 passou, 2020... por conta do Covid, a gente teve que fazer muito trabalho interno e foi aonde a gente conseguiu consertar muita coisa, com a perspectiva do Cuiabá subir para a Série A de 20 para 21, né? Em outubro ali, ele estava na Série B ali, brigando ali entre os 3, entre os 4 ali da Série B para subir para a Série A. Aí a gente falou, ó, não vamos esperar virar o ano, vamos tentar, já que tem essa perspectiva, mesmo que não suba, mas a gente já vai deixar a Arena no nível de Série A, que as exigências são um pouco maiores que a Série B, né? Vamos deixar a Arena já numa Série A, caso o Cuiabá suba, a gente já está preparado. Se não subir, a gente, né, já só vai aperfeiçoando aí tudo que fez. E a gente trabalhou bastante, a gente reformou os espaços, os vestiários hoje contam com banheira, com espaços amplos de grama sintética, é um espaço bem refrigerado, então... todo esse sistema a gente está trabalhando bastante. E a arena, como é muito grande, para vocês terem uma noção, lá nós temos geradores para gerar energia elétrica para uma cidade de 40 mil habitantes. Nós temos redundância ali para gerador de tudo, de tão grande que são os sistemas, né? Então a gente veio fazendo esse trabalho de manutenção, esse trabalho de resgate, esse trabalho que faz com que hoje ela esteja em condições de receber jogos internacionais. Me perguntaram uns 3 dias antes sobre esse jogo de ontem, né, que foi o jogo da Sul-Americana. Ah, secretário, o que está sendo feito para receber o jogo da Sul-Americana? Eu falei, não está sendo feito nada para receber o jogo da Sul-Americana. A gente já vem fazendo durante 3 anos. E hoje a Arena não leva susto com relação a isso. Tanto é a evidência mais prática disso foi quando a gente recebeu a Copa Sul-Americana, a Copa América. Copa América em 2021. Que 13 dias antes da competição começar, né, a Colômbia com guerra civil, a Copa América ia ser metade na Colômbia e metade na Argentina. Colômbia em guerra civil, né, começou lá uma rebelião, umas coisas, uma confusão, e a Argentina com crise econômica. Aí os dois falaram, não temos condições de receber, não. Aí falaram, não, tem que ser o Brasil. Aí nessa de tem que ser o Brasil, por conta da pandemia e uma pressão popular muito grande, né? Estavam se falando em novas cepas, né? Novas espécies de vírus e novas variantes de vírus naquele momento na América Latina. Pernambuco rejeitou a Copa América, Fortaleza, né? O Ceará rejeitou, um monte de outros estados rejeitaram e o governador, a gente ofereceu, né? Fomos lá na CBF, falamos com o governador, ele encarou, falou, não, vamos para cima. Vamos para cima, nós vamos tomar todos os cuidados, mas nós vamos fazer. Trouxemos a Copa América para cá. Em 13 dias a Arena estava pronta para receber a Copa América. Porque a gente já vinha fazendo um trabalho e no final, né, você vai ver as reportagens na época, o melhor estádio da Copa América foi a Arena Pantanal. Tanto é que eles queriam trazer outros jogos para cá, jogos de semifinal, que estavam marcados lá pro Engenhão, pro Maracanã, que não tinha condições nenhuma mais de gramado. Queriam trazer para cá, a gente não quis trazer.
apesar de ter muita vontade de trazer, mas não quis trazer para não atrapalhar o Cuiabá, que estava na Série A naquele momento e já tinha adiado, acho que 3 jogos para receber a Copa América e não podia adiar mais, porque senão a gente atrapalharia o Cuiabá. Que ia ter um jogo do Flamengo, né? Cuiabá e Flamengo, logo no final de semana, que ia ser um jogo de semifinal, que era o Brasil que ia vir jogar aqui. Sim. Então, são essas histórias que a gente vem resgatando. Hoje parece normal, né? Vou assistir o Palmeiras lá na Arena. Eu já hoje tô vou assistir o Flamengo lá na Arena. Tô Vou muito assistir habituada. o Vasco lá na Arena, né? Quando vai pra Quando o senhor normalidade, chegou lá né? era tudo mato. Não, ninguém imagina que, assim, naquele tempo, o Mato Grossense que quisesse assistir um jogo de Série A, ele tinha que investir R$5.000. Né? Comprar o ingresso, pagar a passagem, ir lá pro estádio, se hospedar. Sim. Hoje Fora não, os hoje perrengues, né? Fora os perrengues, fora os fora, perrengues. Hoje não, hoje o cara paga R$50, R$100 no ingresso, chega uma hora antes do jogo. E no quintal de casa, né? casa. Não, sem falar que por mais que tem um pouquinho de trânsito, o nosso acesso aqui, eu conheço alguns estádios no Brasil, o nosso acesso no estádio e saída é de uma tranquilidade sem tamanho. Sim. Eu já fiquei em jogo de Série A 4 horas depois que terminou o jogo sem poder sair do lugar, porque lá fora o mundo estava desabando. Né? No jogo da seleção. No jogo da seleção, o jogo ia começar, se eu não me engano, às 20 horas. Esse último que teve agora? 7h45, às 19h45 eu olhei nas câmeras, não tinha uma fila lá fora mais. Sim. Já tinha todo mundo entrado no estádio. Sabe? Então, assim, a gente tem um formato, quando se é investido mesmo em organização, em staff, e quando é bem feitinho essa estrutura, é um dos lugares mais agradáveis que tem para assistir esse grande espetáculo. Eu não sei como está agora, que eu ainda não fui no Aliança Parque. Camila vai ficar brava comigo, mas o velho Parque Antártica, para chegar lá, era 3 dias, para sair era uma semana. Não era brincadeira. Não, mas eu fui recente lá. Camila, que organização para entrar, para sair. Confesso que o Aliança Tudo eu não na conheço. escada rolante, uma limpeza. É lindo demais, organizado, professor. Mas deve ter um museu lá, dá uma olhada Tive como que era dar o o velho braço a Parque torcer. Antártica. É sensacional o O negócio. próprio Morumbi, não é fácil chegar lá e sair em dia de jogos. É um negócio bastante complicado. Eu tenho que fazer um agradecimento público aqui. O filme A Primavera de Dante foi uma emenda do deputado Carlos Avalone, mas foi via secretaria, via CECEL, né? Deram todo o apoio pra gente. E está vindo aí o 2. 2 e 3, o Avalone 2 e se 3. quer mais 2 episódios aí. Mas para esse ano, 2, ver se a gente consegue movimentar. A gente fica muito feliz Para esse ano, mais um e daí no outro. Isso. De ter obras, de poder apoiar obras como essa, né? São coisas que fazem tudo valer a pena. Ficou muito impressionante mesmo. E é um resgate da história política do Brasil e da nossa também, né? É um orgulho ter um Mato Grossense nesse papel de protagonismo. Que nasceu numa pescaria fora do Brasil. Depois diz que beber faz mal. Diminuiu o incentivo da CECEL por conta desse Esse estrangeirismo, comentário secretário? agora a gente vai ter que falar com o fiscal do contrato. Pode deixar. E não se confundam, a ideia nasceu numa pescaria, mas a figura pública é Mato Grossense, né, professor? Não, e todos que estavam lá eram Mato Grossense. Tudo é todos daqui. que estavam lá. Só Não, apenas estavam lá. isso é tão sério, gente. Sim. A gente fica, às vezes, a gente conhece tudo de história de super-heróis e histórias de personagens de outros países, de outros continentes até. Mas a gente não sabe a origem disso, né? Pô, a gente não tem documentário, a gente não tem filmes passando sobre a nossa história. Temos histórias belíssimas, como a de Rondon, de Le Verger, de Dom Aquino, né? Do Dante, de vários outros que fizeram histórias nesse país, né? Que foram heróis de verdade. Então, se a gente não resgata isso, e isso a gente consegue ver na essência. Pra você ter uma noção, outro dia a gente procurou a gente, depois de todo esse sucesso do Flor Ribeirinha, os grupos, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, né? Apareceram muitos grupos, a gente ouve falar de muitos outros grupos, Flor de Atalaia, Flor Serrana e assim várias outras. Fora o grupo de Poconé, Vila Bela e Santíssima Trindade, né? Vários outros. E esses outros grupos marcaram uma reunião conosco lá na secretaria. A gente falou, não, vamos lá receber. Eu e o secretário Jean, a gente recebendo eles para entender da onde a gente poderia ajudar para eles chegarem no mesmo nível, né? Do Flor Ribeirinha e ter o mesmo apoio, a mesma estrutura e tal. E a fala de uma senhora de uns 80 anos, uma líder lá do Flor de Atalaia, se eu não me engano, ela falando exatamente, falou, 3 anos atrás a gente não tinha ninguém, as crianças não iam nos quintais, as crianças, os nossos netos, os nossos filhos tinham vergonha de dizer que eram dali. Sim. E hoje, por tudo isso que vem acontecendo, nós recebemos crianças de todos os bairros que você possa imaginar do entorno. Os nossos têm orgulho de falar que são de lá. Então, assim, é um resgate
da cultura, que quando nós chegamos, e aqui eu não quero falar que foi só a nossa gestão que fez isso, né? Foi um monte de gente, o segmento todo aproveitou esse investimento sério. E hoje a gente vê esse orgulho, né? E de uma cultura que estava morrendo. Sim. Ela como anciã, como líder daquele grupo, estava falando, a gente estava desanimado, a gente não ensaiava mais, porque não tinha para quem dar aula mais, não tinha pra... E hoje não, hoje ela falou, não tenho tempo mais para atender todo mundo que vem aqui. Então isso nos orgulha bastante. Os próprios os mestres da viola de coxo, para vocês terem uma noção, se você quiser uma viola de coxo raiz mesmo, aquela feita à mão, você tem que esperar 3 meses. Porque as encomendas estão muito grandes, e eles estão trabalhando bastante, e agora eles têm que... Eu vi uma entrevista recente, tem até encomenda para fora no meio dessa lista, né? E eu vi que as encomendas não é mais... Porque nós já passamos um período que encomenda é para quem queria como um troféu para colocar na parede, agora não é para uso, né? Para uso. De todas as formas. A nossa cultura ela ganhou uma amplitude, um alcance que está fazendo ainda, tem aqueles que compram para ser como troféu, mas as orquestras sinfônicas... As orquestras internacionais, inclusive, buscam como instrumento também para agregar toda a formação lírica, né? Então, todo esse trabalho ele vem sendo feito dessa forma, e a gente precisa dar continuidade nisso, né? A gente precisa que os próximos governantes e aqueles que nos sucederem, a gente precisa que em Cuiabá e nos outros municípios esse trabalho ele tenha ressonância para a gente continuar tendo esse resgate, né, do nosso povo. Legal. E só falar uma questão, o filme Primavera de Dante ele vai ter um espaço que ele está concorrendo em alguns festivais, mas depois ele em Mato Grosso vai ser disponibilizado, tem a intenção de disponibilizar para todas as escolas de Mato Grosso, para chegar a todo mundo. Então quem não viu pode ter certeza que vai ter a possibilidade de ver. E vai fazer o maior depois. Sucesso. Vocês não assistiram, né, meninas? Não, a Júlia assistiu, né? Assistiu, mas daí ela não pode contar, porque assistiu lá na origem. Inclusive o professor de história da minha filha tá louco naquele link. 14h59. 1 minuto ainda? Então dá tempo, secretário, de começar a falar um pouco do Projeto Olympus, antes do Repórter CBN. Eu sei que só tem agenda depois. Então, por favor, já vamos fazer aí essa introdução na pauta do dia. Então, o Olympus foi um programa que quando a gente chegou, ele atendia 111 atletas. Né? E ele só tinha 2 categorias, era a categoria nacional e estudantil. Ele já existia, secretário? Já existia desde 2004. Só que qual que era o problema dele? Eu era treinador durante esse período, né? Fui treinador de natação durante 20 anos. Qual que era o problema? A descontinuidade do programa. Ele foi muito bem gerido ali de 2004, quando foi lançado, até 2010, se eu não me engano, que foi o governo Bairro Mágico. Depois, no Silval, ele teve uma descontinuidade muito grande, né? Não se pagava, lançava edital tudo atrasado e teve essa dificuldade. No Pedro Táxi, por conta de toda aquela dificuldade financeira, não existiu o programa, né? Praticamente 2016 só que pagou, depois 17 e 18 não teve. E aí, a partir disso, a gente entendeu que nós precisávamos, além de ampliar os recursos, né, a gente precisava ampliar as categorias, porque a ideia era não deixar nenhum atleta mato-grossense talentoso de fora. A missão que eu dei para o meu time foi exatamente essa. Então, hoje o programa ele tem 5 categorias. Tem desde a categoria infantil, que são crianças de 9 a 12 anos, até a categoria internacional. Tem 3 intermediárias e tem a categoria internacional, que são os atletas mato-grossenses que conseguem medalhas em campeonatos internacionais. Pausa bem rápida, secretário. Repórter CBN, daqui a pouco a gente continua. Repórter CBN. Oferecimento Reserva dos IPs Condomínio Horizontal. Conheça no Estação Cuiabá. Quinta-feira, 4 de abril de 2024. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que os 2 fugitivos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, estavam indo para o exterior. Após 51 dias de fuga, eles foram recapturados nesta quinta-feira em Marabá, no Pará, a 1.600 quilômetros de Mossoró. Em entrevista coletiva nesta tarde, Lewandowski disse que Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça tiveram auxílio de comparsas de facções na fuga. O ministro afirmou que os fugitivos estavam em um verdadeiro comboio do crime
e que outras 4 pessoas foram presas com eles em 3 veículos que ajudariam na fuga. Os 2 presos recapturados vão voltar para o presídio de Mossoró, que teve a segurança reforçada e a direção trocada. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou novamente a prisão do coronel da PM do Distrito Federal, Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues. Réu por suposta omissão durante os atos de 8 de janeiro, Casimiro havia sido solto por decisão de Moraes na semana passada, no final de março. O ministro justificou que decidiu pela volta do coronel à prisão porque havia recebido a informação de que Casimiro havia ido para a reserva, mas o militar continuou na ativa, o que pode oferecer risco às investigações. Conforme a defesa do coronel, a nova prisão foi cumprida na quarta-feira. Moraes ainda deu liberdade provisória ao coronel Paulo José Ferreira de Souza, acusado de omissão nos atos de 8 de janeiro. A cada 3 dias, a imprensa brasileira sofre algum tipo de ataque. Em 2023, foram registradas 111 violações à liberdade de imprensa e de expressão no Brasil. O número teve redução de 19% em relação a 2022, período das eleições presidenciais. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Muitos estudantes de Mato Grosso estão indo da escola estadual direto para as melhores universidades, com escolas novas, equipadas, professores capacitados, tecnologia, aula de inglês e material didático igual ao dos melhores colégios particulares. Nossos alunos têm as mesmas condições e oportunidades de serem aprovados no Enem. Isso é trabalho, cuidado e uma grande conquista para todos os matogrossenses. Pode acreditar no futuro e no agora. Pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. Venha dirigir o futuro com a GWM Canopus. Confira. Raval H6 Heavy, modelo 2025 com teto solar por 214 mil à vista. Taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24 meses sem juros. Mais pacote tranquilidade com 5 anos de garantia. E mais, GWM Hora 03 Skin modelo 2024 por 150 mil reais à vista. Taxa zero com 50% de entrada em 24 meses sem juros. Mais o All Box incluso e 5 anos de revisão grátis. GWM Canopus Veículos, na Avenida Fernando Correia, em Cuiabá. Paz no trânsito começa por você. Se o carnaval esbanja a alegria do brasileiro, imagina o agro, que movimenta 364 bilhões de reais por ano, 40 vezes mais que a folia carnavalesca. O agro, que é porta-bandeira do crescimento, com 1/4 do nosso PIB, que reverbera pelo mundo todo como o maior exportador de soja. Não dá pra negar. O país do carnaval é também o país do agro. E agro. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15h05, quinta-feira, 4 de abril de 2024. Nosso convidado, secretário Jefferson Neves, de Cultura, Esporte e Lazer. Secretário, desculpa pela interrupção, mas sempre respeitando o repórter CBN, o senhor fazia essa explanação, ele perguntou, quando começou o projeto, a iniciativa e o cenário atual, secretário? Então, hoje a gente atende 480 atletas e de várias categorias, a partir do infantil, a partir dos 9 anos de idade, até os nossos atletas que têm resultados internacionais são contemplados com o programa. São 12 pagamentos que permitem com que eles tenham a infraestrutura mínima para treinar, para viajar, para comprar um suplemento, um novo equipamento, e isso tem refletido em resultados, os resultados dos atletas mato-grossenses. Hoje nós temos medalhistas em Troféu Brasil de Atletismo, medalhistas em Campeonato Mundial de Canoagem, medalhistas em Pan-Americano, em Copas do Mundo, de várias modalidades esportivas. Então isso tem nos orgulhado bastante, tem dado um pouco mais de trabalho, porque quanto mais resultados, mais a gente tem que buscar orçamento para fazer o investimento, porque o nível de exigência sobe, que aqueles atletas que
precisavam de passagens nacionais para representar o estado nos campeonatos brasileiros, agora precisam de passagens internacionais para representar e fazer training camps aí pelo mundo inteiro. Hoje a gente tem atleta treinando na Europa, treinando no Quênia, né, para se aperfeiçoar e talvez conseguir uma vaga olímpica. Então, todo esse trabalho está sendo feito para que Mato Grosso seja bem representado aí nas competições internacionais e tenhamos, né, aquilo que a gente chama de pedagogia do exemplo, né, que é trazer os atletas que estão começando, aqueles que estão naquele esporte, acreditem, né, que podem chegar cada vez mais longe. Tem algum já garantido nas Olimpíadas? Temos 2 já. Já temos o Almir Júnior, que é um menino de Peixoto de Azevedo, que garantiu a vaga no salto triplo. E temos a Ana Sátila, que é da canoagem, né, que garantiu a vaga em 2 provas já na canoagem, slalom na Olimpíada também. Ela e a irmã dela tinham garantido a vaga e ela tomou a vaga da irmã. Tudo em casa, tudo tudo certo. Em casa. A genética é boa. A gente vai perguntar para a irmã dela se tá tudo certo. A irmã dela não fala porque, enfim, mas ela... que são 2 provas diferentes, né? São o caiaque e a canoagem radical lá, que eu esqueci o nome. Aí a Almira que a irmã conseguiu a vaga nessa e a Ana Sátila na outra. Aí a Ana foi participar dessa mesma prova também, aí ficou com as 2 vagas. Aí Até achei que a mãe ficou feliz, o pai. Não sei não, porque sobra o pai e a mãe. Olha, sobra, secretário. Sobra, porque por mais que a irmã mais nova, mas ela fica um pouco triste, né? Porque era a chance dela estar junto. É bacana essa diversidade de esportes, né? Sim. Esse número de atletas que o senhor falou, os técnicos também, que existe um projeto de bolsa para os técnicos também. Tem também, o Bolsa Técnico. Esse programa ele começou, a gente criou esse programa em 2021, com 39 treinadores, a gente tinha orçamento da época e as coisas foram crescendo. Hoje a gente já tem mais de 70 treinadores sendo atendidos, né? 12 parcelas, né? 12 pagamentos aí. Esse programa saiu o resultado agora desse ano, tem acho que umas 2 semanas, e a gente vai contemplar agora os resultados de 2023, agora em 2024. E o senhor traz essa experiência, né? O senhor foi técnico, entende as dores, as demandas, esse olhar é diferenciado por ter essa experiência, secretário? Exato, assim, a gente, treinador, ele foca muito no resultado, né? A gente termina, se foi campeão mundial numa competição aqui, você já está pensando na próxima, né? Você não dá tempo nem de comemorar, você não deixa o atleta nem comemorar muito, porque, né, para já pensar no próximo resultado. E com esse pensamento, né, ou com essa filosofia, você cria as estruturas de uma maneira geral como um todo, para que esses resultados eles possam acontecer e eles possam se desenvolver a cada ano. Então, por exemplo, nós temos aí o programa Bolsa Técnico, né? Tínhamos o programa Bolsa Atleta, e nós tínhamos os treinadores que estavam ali do lado daqueles atletas que muitas das vezes tinham que tirar dinheiro do bolso para ir numa competição acompanhar os atletas. E Obrigado. E o que era uma sensação pior ainda, né? Quando ele ia para uma competição no final de semana, às vezes em casa a família ia perguntar, falou, pô, mas de novo, você não ganha nada com isso, por que você vai fazer isso? E às vezes você tinha treinadores que estavam desmotivados trabalhando com atletas que estavam altamente motivados. Sim. Então não conectava. E aí a gente pensou nisso, e hoje não. Hoje nós temos atletas e treinadores que recebem apoio do Estado, né? Levantam o nome do Estado de Mato Grosso em todo lugar que vão. E a direção é essa, é para fazer com que o resultado aconteça cada vez mais. E aqueles matogrossenses que sonham, que têm talento ou que sonham em ser atletas, eles tenham as oportunidades, né? A gente tem as oportunidades, assim como a SEDUC está criando oportunidades na educação, e várias outras secretarias têm feito trabalhos para que os matogrossenses tenham as oportunidades, né? Tanto é que hoje Mato Grosso, por tudo isso que está acontecendo aqui, é uma das menores taxas de desemprego no país, né? Tem emprego pleno. O governador gosta de dizer isso, né? Que só não trabalha aqui no estado quem não quer. Exatamente por conta disso, porque a gente criou condições e oportunidades para todos aqueles que buscarem, que trabalharem pesado, que forem atrás do seu sonho, eles tenham essas oportunidades prontas aí à disposição, né? Secretário, tem perguntas chegando aqui para o senhor, vamos colocar a nossa audiência. Seu Vanderlei. A audiência de vocês é bastante participativa aqui. Não é? Graças ao bom Deus. Vamos colocar a pergunta aqui do seu Vanderlei. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos aí da bancada da CBN. Secretário, quando é que o governo, através da sua pasta, entregará aos esportistas aqui de Mato Grosso
o Centro Esportivo de Artes Marciais e a piscina olímpica ali no entorno da arena. Há muito tempo está em reforma, né? E é aguardada com muita expectativa aos praticantes de esporte. Responde aí para nós, secretário. Obrigado, parabéns pelo grande trabalho que vem realizando à frente dessa pasta. É o Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pelo reconhecimento. E a gente está bastante ansioso também. A Amanda, nossa chefe de comunicação, está aqui do lado e ela não aguenta mais ir comigo, ela está em obra. Eu até comprei Você nem pegou a fase do mato, Amanda. Nem usa facão, Amanda. Não usa facão, roçadeira mais, né? Mas a gente vai lá todo dia. E aí nos dias que eu não consigo ir, eu já escalei um soldado nosso lá, o Cleiton, ele tá indo lá todo dia de manhãzinha. Primeira coisa que ele vai, ele chega na secretaria, ele vai visitar todas as obras para saber quantos operários estão lá, o que já fizeram do dia anterior. Mas especificamente essas 2 obras, nós estamos com várias obras, né? São 6 obras que a gente está encaminhando, além da Arena Pantanal, fazendo grandes reformas. E essas 2 em específico, né? Uma é da natação, eu sou da natação, então ninguém mais quer que aquilo seja muito bem feito e seja entregue na melhor qualidade possível. Então nós conseguimos uma reestruturação com o governador, era um projeto que era só para reformar a piscina, só que ali tem uma carência muito grande, porque não tinha vestiário, não tinha banheiro, não tinha arquibancada, não tinha um ponto de apoio de água, de nada. As meninas, quando a gente marcava treino lá para aquele espaço, as meninas tinham que se trocar lá no ginásio. Então vinham de maiô de lá para cá, andando na frente de uma rua muito movimentada, que é agrícola ali. Falei, isso não tem condições de acontecer. E nós conseguimos um orçamento, o governador liberou e nós estamos construindo ali uma arquibancada coberta, com vestiários embaixo, com espaços para lanchonete. Então vai ser um complexo ali na piscina bastante completo para receber competições e para dar a estruturação para treinamentos, né? Uma piscina de 50 metros da melhor qualidade que a gente tem. E no Palácio das Artes Marciais, que vai ser, e estamos trabalhando bastante para isso, para ficar entre os 5 melhores ginásios de artes marciais do país. Vai ser um ginásio totalmente climatizado, nós estamos ali estruturando ele para isso. Com vestiários amplos, com espaços para todas as modalidades, né? Tanto taekwondo, boxe, luta olímpica, karatê, judô, jiu-jitsu. Então vai ser um espaço que não só vai ser aberto para as competições, mas também para os treinamentos diários, né? Então os melhores atletas do estado vão ter aquilo lá como referência. E como a gente tem um secretário adjunto que é do ramo, né, o Davi Moura, essa missão de cuidar daquele espaço a gente deu para ele. Falou, Davi, então eu quero que você coloque ali todo o carinho que você tem por aquilo que você fez, para nós termos ali, para os nossos atletas, um dos melhores espaços do país, para que eles possam se desenvolver. E isso que está acontecendo, né? Você vai ver todo o material de qualidade, você tem porcelanato nos banheiros, você tem uma climatização que vai deixar os meninos fazendo frio, tomando frio lá fora, lá dentro, né? Ar-condicionado dentro dos vestiários e tudo isso a gente vai se organizar para estar proporcionando para os nossos atletas as melhores condições possíveis. E tem uma previsão? Tem. O Palácio das Artes Marciais agora em setembro, a gente vai inaugurar ele já, talvez um pouquinho antes, mas a gente colocou setembro como deadline para não correr nenhum risco aí de ter atraso. E a piscina em novembro. Né? Finalzinho de novembro a gente já está entregando ela também. Então esse ano a gente entrega esses 2 presentes aí para os nossos esportistas, assim como a gente quer entregar os outros que são relacionados à cultura, né? Que é o Museu Histórico e o Museu Casa dos Governadores, a gente entrega esse ano ainda também. Ouviu, seu Vanderlei? Resposta aqui ao vivo no Faleiro. Secretário, o senhor tem agenda, a gente ultrapassou inclusive 1 minuto, mas aqui também a gente sai das 4 linhas, a gente comentou a furada do Cafu, assistiu o jogo, teve um gol bonito. Como é que o senhor analisa perder aquele gol feito, secretário? Na verdade, eu queria parabenizar o Cuiabá. Ontem ele se portou muito bem em campo, foi de um protagonismo assim impressionante, não deixou o Lanús jogar, né? O Lanús teve 1 ou 2 jogadas. Lembrando que o Lanús está no segundo, é o segundo colocado no campeonato argentino no grupo dele, né? Eu fiquei bastante impressionado com a ousadia do treinador, né? Colocou 2 atacantes lá na frente, 3 atacantes lá na frente, pressionando o tempo todo, né? Pressionava a saída de bola. E isso foi até o final do jogo, ou seja, o time está bem preparado fisicamente também para suportar os 90 minutos. Então eu fiquei muito feliz com o que eu vi ontem.
teve aquele infortúnio, né, daquele gol perdido lá. O famoso gol até eu faria. Todo mundo no jogo ficava falando isso. Como diz meu marido, até eu fazia de chinelo. Só que quando a gente está dentro de campo, eu já passei por isso, né? A gente está dentro de campo, né? É muito diferente. Mas já que a gente não joga, a gente comenta. A gente tem essa vantagem do sofá pra gente falar isso. O gol foi uma pintura, uma jogada, né? Um futebol, toque bonito. Foi bem bonito. Lindo. Então, eu fiquei muito feliz, dá uma perspectiva muito grande. A gente fica já sonhando, né? Já fica iludido, que nem a gente tá com a seleção brasileira agora, né? Que passamos aquele perrengue todo aqui esses últimos 2 anos. Hoje a gente já tá sonhando e o Cuiabá tá deixando a gente sonhar também em relação a isso. Então eu fiquei muito feliz com o que eu vi ontem. Teve esse infortúnio, mas as perspectivas são muito boas, né? Com certeza. Também tenho essa impressão. Essa é a vantagem de trabalhos bem feitos de qualquer área, né? Qual que é o grande problema que nós brasileiros temos com o futebol? A gente não aceita nada menos que o título. Nem vice a gente consegue. Vice vira piada, né? Eu, como flamenguista, professor, vice já me deixa nervosa, professor. Irritada. Nem fala muito vice que atrai. Vocês tiveram 1 ano de Nossa Senhora do Vice. Verdade. Obrigada, secretário. Obrigado, Brincadeiras gente. à parte também faz parte. Queria falar para a nossa população de uma maneira geral que pode contar conosco, né? Nós temos servidores incríveis na CCEL que fazem trabalhos maravilhosos, são do ramo, né? Nós temos uma equipe técnica lá que faz um trabalho incrível em todos os ramos, então todos os segmentos da cultura e do esporte, e sempre à disposição, né? O governo Mauro Mendes tem essa característica, né, de ser um governo bastante técnico e que entrega muito resultado. Então contem conosco, que a gente puder fazer. Tentamos atender todo mundo, né? Às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas a gente sempre tem que dar uma resposta e a gente sempre faz isso. E estamos à disposição trabalhando bastante para que nós possamos ter nesse estado não só desenvolvimento econômico, mas social, cultural, esportivo de uma maneira geral. Obrigada, secretário. Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Leve o nosso carinho a toda a sua equipe, reconhecimento, portas abertas sempre, porque aqui cultura, esporte e lazer tem prioridade. O senhor sabe, microfone sempre à disposição. E conforme a evolução das obras, já se sinta convidado a participar para que a gente tenha sempre esse faleiro com a nossa audiência. Pode deixar, pedir para a Amanda mandar uns vídeos de vez em quando lá da gente nas obras. Manda áudio, manda vídeo. Agradecimento público à Amanda também. Hoje agilizou a entrevista para a gente. Obrigada, Amanda. Obrigada, secretário. Obrigado. Vamos fazer uma pausa bem rápida para tirar uma foto, para a gente encerrar essa pauta como se deve. Daqui a pouco a gente continua, mas olha só, não abra mão da sua companhia, é bem rápido e a gente já volta. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br.